Em paz para todos. Gostaríamos de saber quem é que está na casa pela primeira vez. Não há ninguém? Muito bem. Então, nós pedimos licença, vamos iniciar o trabalho da manhã com uma leitura introdutória do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. Então, o título é Faz isso e viverás. E é um excerto do Evangelho de Lucas. As palavras de Jesus. E disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. Emmanuel comenta o caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna, reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta e, conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e faz-o sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental dos seus conhecimentos. Respondeste bem, disse o mestre, e acrescenta: faz isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faz isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida às esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes, plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na Terra. A resposta, porém, está neles mesmos, nos seus corações, que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso Divino Mestre. Faz isso e viverás. Pois muito bem. Vamos então concentrar a nossa atenção em Jesus, nosso amigo incomparável, procurando a harmonização íntima e a sintonia com as forças superiores da vida, a fim de externarmos o que neste momento nos dispomos em oração singela, dirigindo-nos às forças superiores da vida. Querido Pai, querido Jesus, eis-nos diante de vós, reunidos com o desejo, com o propósito de refletirmos sobre a tua mensagem, sobre o teu Evangelho, as tuas orientações, para que possamos trabalhar com essa ferramenta luminosa que nos clareia o caminho, mas também o pensamento, a fim de nos aperfeiçoarmos e aproximarmos das esferas superiores, escalando na hierarquia espiritual, face ao destino a que estamos
irremediavelmente vinculados. Por isso, Senhor, inspira-nos e envolve-nos com as tuas bênçãos, para que o teu amor seja perene, vital em nós, mas também para que a tua luz, que agasalhamos na intimidade da alma, possa libertar-se de preconceitos, ociosidades, interesses humanos, para que brilhe e se expanda onde quer que estejamos, para que sejamos e possamos fazer felizes todos quantos se aproximam de nós em busca de amparo. Por isso, Senhor, aqui nos encontramos para vos agradecer a própria vida, a reencarnação, as vicissitudes a que somos chamados, provas rudes tantas vezes, mas que se fazem necessárias para a nossa ascensão espiritual. Temos consciência disso, Senhor. Contudo, frágeis e tantas vezes pusilânimes, fugimos às responsabilidades e aos compromissos assumidos, porque é ainda o homem velho que fala em nós. Porém, vislumbramos no horizonte da vida a tua luz, a nossa luz, a luz de todos quantos aqui nos encontramos, entrelaçados pelos mais nobres sentimentos de fraternidade e de solidariedade, para com todos quantos sofrem nos dois planos da vida. Por isso, Senhor, cantamos hossanas, porque sabemos que não nos deixas órfãos e que nos acompanhas os passos e os bons propósitos no serviço do bem. Assim, Senhor, pedimos-te acompanhamento e amparo para aqueles que, necessitados, se encontram mais próximos ou mais distantes, seja no plano físico ou no plano espiritual, para que se sintam fortalecidos com a tua presença, encorajados a prosseguirem. Mestre querido, para aqueles que são fonte da nossa preocupação, nós rogamos-te igualmente amparo e dedicação. Mestre, para esta Assembleia, preenchida por encarnados e desencarnados, unimo-nos em cânticos de glória a Deus, nosso Pai, para que nos conceda paz, saúde. Muito obrigado, Senhor. A nossa mensagem de trabalho, mensagem introdutória de Joana de Ângeles e de Ivaldo Franco, no livro Vida Feliz, recomenda-nos o Espírito, informa-nos, cada dia é uma bênção nova que Deus nos concede, dando-nos a prova do seu amor. Então, já não dizemos que já é uma alegria estarmos vivos, porque ninguém morre. Mas seja a vida, a oportunidade de vivermos um momento de alegria e de celebração e de agradecimento a Deus, nosso Pai, o Criador. O nosso tema, o livro do mês, é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, e o tema principal, buscai e achareis. E é preenchido o capítulo por estes subtemas.
ajuda-te a ti mesmo, observai os pássaros do céu, não vos afadigais pela posse do ouro. Muito bem. Então, nós vamos iniciar o capítulo com o subtema Ajuda-te a ti mesmo. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Ora, podemos inferir logo daqui do tema, do subtema, do título, de que é necessário que nos ajudemos a nós mesmos, face às leis estabelecidas, às leis do progresso que Deus estabeleceu, dado que compete a cada um conquistar, superar as vicissitudes, as provas ou os resgates eventualmente a que se encontram submetidos, para vencer essas provas que nos abalam, que nos inquietam, que nos preocupam e muitas das vezes que nos desesperam pela sua natureza e pelas suas circunstâncias. Porém, as leis do progresso estão assim estabelecidas, naturalmente que não nos faltará amparo desde que cumpramos com a nossa parte. E diz assim o texto: Jesus aos apóstolos: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei à porta e abrir-se-vos-á. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e àquele que bate à porta abrir-se-lhe-á. Portanto, não há qualquer dúvida de que ninguém ou de que alguém deixa de ter resposta às suas solicitações. Pode não ser aquilo que quer, mas obtém, porque a recomendação é pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei à porta e abrir-se-vos-á. Portanto, isto significa que as leis divinas estão todas elas revestidas da absoluta perfeição divina, e na condição de filho que nós somos, naturalmente não estamos relegados desse amparo e dessa aproximação e da preocupação divina para com todos os seus filhos. Portanto, contrariamente àquilo que, enfim, que nos aparenta a vida na Terra, nós prosseguimos pela jornada terrena, acompanhados pelos espíritos mensageiros, espíritos superiores, tutelares, que estão incumbidos de acompanhar os nossos passos, de nos inspirar, de nos amparar aos bons pensamentos, para que tomemos as melhores decisões. Então, é legítimo pedir, e devemos fazer, porque isso significa uma relação de proximidade com o Criador, com Deus. Devemos buscar, sem dúvida. Se não houver uma busca, isso significa inação. E a inação é contrária à lei do progresso, seja sob o ponto de vista material, seja sob o ponto de vista espiritual. Portanto, é legítimo que peçamos e é legítimo que procuremos, porque faz parte da lei do progresso. Não fora isso, nós estaríamos ainda nos primórdios da humanidade, da civilização. Portanto, sob o ponto de vista espiritual e sob o ponto de vista material. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Portanto, palavras fortes que Jesus aqui coloca para nos fazer compreender que se nós, humanos, não deixamos de atender àqueles que nos solicitam ajuda, como é que Deus, na sua perfeição absoluta, deixa de atender às necessidades dos seus filhos? Sem dúvida alguma. Contudo, é importante percebermos que nesta relação
tudo nos é facultado de acordo com o real interesse espiritual. Não é propriamente e exclusivamente o interesse material ou humano, que é normalmente o conceito de felicidade que nós possuímos. É aquilo que nós aprendemos culturalmente. Para sermos felizes é aqui. Para já é o que interessa, é aqui. E depois, mas nós vamos morrer, sim, mas eu não tenho notícias, não tenho tido notícias do lado de lá, não tenho provas. E se for verdade que alguma coisa há do lado de lá, nós depois logo vemos. Mas para já o que interessa é aqui. Portanto, e o conceito de felicidade que nós temos aqui é saúde plena. Ótimo. E é o que devemos, de facto, pedir. Bens materiais até fartar. Sem preocupações. Portanto, sol, praia, mar azul durante o ano inteiro. Nós até não gostamos de chuva. Não é? Ou de frio. Hoje parece que está frio. Nunca mais chega ao verão, nunca mais chega ao calor. Não sei para que é preciso tanta chuva nem tanto frio. Gosto mais do calor. Esquecemos de que tudo faz parte da dinâmica da vida, que tudo é preciso. Mas nós, como somos assim, só um bocadinho rebeldes, refratários face à própria existência, àquilo que é a panorâmica da vida, poucas vezes questionamos ou filosofamos a respeito de nós mesmos, do nosso caráter, do nosso temperamento, daquilo que nós pensamos da vida. Poucas vezes acontece isso. Estamos formatados porque são os nossos interesses terrenos. E então transferimos isso para o campo das relações divinas. E o que acontece é que nós esperamos de Deus aquilo que esperamos de todos os que nos rodeiam. Então, Deus, não atendendo às nossas necessidades, aos nossos caprichos terrenos, viramos-lhes as costas. Não, deixei de crer em Deus, porque afinal de contas, Deus, quando eu precisei dele, Ele não estava lá. Ele não estava lá. Então, é importante aqui a doutrina espírita que nos faculta um conhecimento mais vasto a respeito da nossa essência. Primeiro, somos essência divina. Somos espíritos criados por Deus. Imortais. Imortais. Ora, essa imortalidade significa que amanhã nós vamos estar todos reunidos, aqui ou noutro local, do outro lado da vida, na plena posse de todas as capacidades. Só não temos um corpo tão denso como este. Mas estaremos mais bonitos, mais joviais. Não vamos envelhecer, porque o envelhecimento faz parte da dinâmica da vida na Terra. Antes, pelo contrário, até vamos rejuvenescer. Do lado de lá vai ser bom, não vai? Quando estás um jovem, é verdade. Não sei o que é que me aconteceu, mas estou mais ligeiro, mais bonito. Pois, muito bem. É o nosso destino, porque afinal, as leis da vida, a dinâmica da vida, ela é para nos facultar tudo do melhor que há de felicidade plena, mas não é felicidade terrena. Então, as vicissitudes por que passamos na Terra têm o objetivo superior de nos despertar, auxiliar para o trabalho que devemos realizar, tendo em vista essa felicidade até à qual nós chegaremos um dia, irremediavelmente. Acontece que quanto mais conscientes e aplicados no trabalho da sua regeneração moral, no seu aperfeiçoamento moral, mais rapidamente atinge os altiplanos da vida espiritual, da felicidade. Quanto menos aplicado for, mais tempo demora a atingir esses planos. Ora, a partir de certa altura, Deus tem lá os funcionários lá
administrativos, está lá tudo, estamos lá todos fichados. Assim, olha, este já reprovou aqui uma série de vezes, já reencarnou aqui uma série de vezes, e ele não tira proveito das circunstâncias. Quando chega aqui, ai, que eu vou, deixem-me ir outra vez, que eu vou cumprir, não, mas chega lá e não cumpre nada. Ele perde-se, anda, já foi, já veio, já conselhos não faltam. Pois, então qual é o programa seguinte, para ver se ele já anda nisto há N reencarnações, há séculos que anda nisto. Sim, então qual é o próximo programa que acha que é mais útil? O próximo programa agora é apertar-lhe um bocadinho mais o programa. Então, nós voltamos e as circunstâncias mais leves de outras reencarnações agravaram-se. Porquê? Porque nós fomos perdulários, não soubemos aproveitar as oportunidades para o nosso aperfeiçoamento. Contudo, é exatamente isso que aqui está na lição, que é o buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ora, se nós estivermos de facto conscientes e sinceros nessa procura, podemos aqui verificar como Deus é infinitamente bom neste pequeno parágrafo em que Jesus coloca esta questão, que é se os homens não dão uma pedra a quem lhes pede pão, ou nem uma serpente a quem lhes pede peixe, muito menos Deus, que é a perfeição absoluta. Então, nós estamos diante, não conseguimos definir Deus, porque os espíritos que o definiram a Kardec, definiram como a inteligência primária causa de todas as coisas. Porque muitos dos espíritos que nos tutelam também não conhecem Deus. Porque tudo isto é uma questão de natureza espiritual e moral. Só, de facto, aqueles que estão já nos planos mais elevados, como era o caso de Jesus, ou como é o caso de Jesus, esse sim já partilha e sabe, de facto, o que é Deus. Mas, entre os homens, ele, para falar de Deus, só dizia que o Pai era bom. Dizia aos apóstolos, o Pai é bom. E os apóstolos, intrigados, perguntavam, mas tu falas sempre do Pai, que o Pai é bom, mas onde é que está o Pai? Quem é o Pai? Uma pergunta legítima. E ele responde, quem me vê a mim, vê o Pai. Isto é, nas expressões morais, não só nas palavras, mas também nas ações e no sentimento que nutria pelo seu semelhante. Portanto, o Jesus não pôde revelar aos apóstolos, porque também nós não temos capacidade para apreender, de facto, aquilo que é a natureza divina. Mas podemos intervir, como pela obra, pela criação. Na verdade, começando por nós mesmos. Podemos pensar o seguinte, somos espíritos, somos imortais. É uma condição, de facto, extraordinária. Imortais. Nós jamais teremos fim. E estamos destinados à felicidade. Mas olhando para, até se quisermos, para um plano, aquilo que os nossos olhos conseguem alcançar e a nossa inteligência, nós vemos o que é a vida no cosmos. Mas também próximo de nós. Porque a vida pulsa sem a nossa participação. Nós vemos como a natureza, nas mais pequeninas expressões de vida, das plantas, dos animais, que vicejam, que se multiplicam, que partilham na dinâmica da vida sem a nossa participação. Ora, é Deus presente em toda essa força divina que impulsiona a vida, a dinâmica da vida. E cada um de nós, portanto, como o próprio Jesus asseverou, cada um de nós é uma partícula divina. É luz divina, somos luz divina, essência divina. Pequenas partículas, porque Deus, criando incessantemente, Ele preenche o universo, o cosmos, com a sua obra, com os seus filhos.
Então, é importante percebermos, fixarmos o conceito de Deus, os seus atributos, para que a nossa fé em Deus seja de facto de confiança irrestrita e não seja um mero exercício religioso repleto de conceitos já bastante atrasados, primários muitas das vezes, e olhando para ele como é apanágio na cultura de alguém, um interlocutor nosso com quem nós negociamos. Se eu te der, eu estou à espera que tu me dês. Ou primeiro dás-me e eu depois devolvo. Na verdade, normalmente é assim. Nós estamos a pedir a Deus ajuda. Olha, se tu me ajudares, eu vou a Fátima a pé. Isso é uma força de expressão. Não é? Ou então eu vou e depois logo se vê. É numa relação comercial, como se estivéssemos a falar com outro ser humano a tratar de qualquer negócio. Então, esta dimensão cósmica espiritual divina é muito importante para a nossa fé. Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, não é lógico, com a mais forte razão, o vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Portanto, podemos pedir, não é verdade? Mas é preciso saber o que é que vamos pedir. Se é de facto importante para nós, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E até para a nossa sobrevivência física. Não estamos só aqui a falar de questões espirituais, mas de questões materiais mesmo. Não é? Naturalmente, Deus atende porque não quer que os seus filhos passem ou vivam dificuldades mais do que aquelas que são necessárias para o seu aprendizado. Ora, no item 2, do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei de trabalho e, por conseguinte, da lei de progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Ora, isto é válido não só para sob o ponto de vista espiritual, mas também sob o ponto de vista material. Portanto, é necessário que nós queiramos verdadeiramente fazer algo por nós, trabalhar por nós, merecer os bónus, os créditos na espiritualidade. E há créditos, de facto. Portanto, há concessões que nos são facultadas, mas no livro da vida, no livro do razão, onde se aponta lá em cima o deve e o haver, há criaturas que conseguem superar os débitos e até amealhar créditos. Créditos esses que depois serão avaliados e, de acordo com a sua grandeza, naturalmente que terão influência positiva na sua vida futura. Aqueles que eventualmente não tenham ainda preenchido a coluna dos créditos, mas que acrescentam dívidas à coluna dos débitos, então o programa das vidas seguintes tem que ser em consonância com os débitos contraídos. Significa que ele está a contribuir pouco para a sua ascensão espiritual. Ora, nós não fomos criados para nos situarmos, na inércia, estáticos e sem qualquer esforço, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista espiritual. Não é verdade? Não parece lógico? Mas é um bocadinho, não devia ser assim. A gente devia estar sentados, não é? Aqui deste lado, e nascer a semente da árvore das patacas no quintal, íamos lá, colhíamos as notas que precisássemos, não é?
enfim, às vezes nem cuidaríamos da árvore, nem sequer regaríamos a árvore. Pedíamos alguém ou exigíamos alguém para ir regar a árvore. Mas já não somos tão exigentes como isso. Mas uma árvore das patacas, como se costuma dizer, no quintal, sempre daria algum jeito. Sob o ponto de vista espiritual, também é a mesma coisa. Não fazemos qualquer esforço. Eu sou assim, e é assim que sou, foi assim que aprendi, e é assim que vou ser até morrer. Pronto, tudo bem. Chego ao lado de lá, e agora? Agora é que vão ser elas. Porque ainda subjaz no nosso pensamento que a vida termina e acabou-se. Depois logo se vê, olha, umas missas do 7º dia, não se esqueçam, às vezes até deixamos essa recomendação, não é? Missa de 7º dia e depois todos os anos queremos uma missa na data do nosso desencarne, não é? Que é para aliviar a coisa de lá, para levar mais luz à nossa situação. Mas a verdade é que se nós não trabalhamos pela nossa reforma moral, não há luz que nos valha. Não há velas que cheguem para todos. Então, esse é o trabalho que nós temos que fazer. É por isso que a doutrina espírita, facultando-nos esta visão cósmica da existência, dá-nos maior consciência a respeito do que nos compete fazer. Porque a escada da vida somos nós que a escalamos a pulso. Ninguém nos vai levar lá acima. Não. Somos nós que temos que escalar a pulso. Isto é o mesmo que dizer o trabalho resultante do trabalho que empreendemos. Ou que devemos empreender. Portanto, na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à procura do alimento, de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Reparem a evolução para com cada um de nós. Então as senhoras conseguem ao mesmo tempo, têm um cérebro extraordinário e conseguem controlar muitas coisas ao mesmo tempo. Os homens ainda estão mais afunilados. Mas as senhoras já conseguem ter... Isto é uma graça, mas só para vermos a nossa evolução. De lá, não é? Reparem, não impressiona, o homem só aplica, portanto, na infância da humanidade, nos primórdios da vida humana, nos primeiros ensaios da vida, a reencarnação, o espírito que reencarna, só aplica a inteligência à procura de alimento, de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Isto era muito redutor para a existência face àquilo que hoje é a nossa inteligência e são os nossos recursos. Não é verdade? Porque, apesar de nós ainda procuramos alimento, porque temos necessidade dele, mas hoje a nossa noção da alimentação é completamente diferente. E, portanto, se preservar das intempéries, também. Exatamente a mesma coisa. Mas isso não é exclusividade do espírito. A pessoa organiza a sua vida, tem as coisas, enfim, todas elas organizadas de acordo com as suas necessidades, com aquilo que lhe faculta a sua inteligência, e depois tem, não só na inteligência, no cérebro e na vida, outras preocupações para poder, digamos, contribuir para o progresso seu e da sociedade. Portanto, houve uma evolução de facto extraordinária. Portanto, era uma época muito primária, muito atrasada, e que estamos hoje muito longe desse tempo, o que significa que nós já evoluímos. Não só sob o ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista orgânico, do ponto de vista mental, os nossos órgãos, os nossos membros, tudo isso já faz parte do passado. O que significa a evolução. E nas próximas, daqui para lá mais para diante, naturalmente, à medida que vamos evoluindo,
afastando-nos da retaguarda da vida, naturalmente que as nossas condições, a nossa inteligência vai se dilatando, as nossas necessidades materiais vão diminuindo e vamos estar mais integrados na espiritualidade do que propriamente na materialidade. Isto vale a pena dizer que nós, quando desencarnamos, não vamos para longe da Terra. Estamos aqui nas imediações, ficamos aqui nas imediações. Porquê? Porque o nosso estatuto moral é ainda, enfim, relativo, pequeno, menor, relativamente a outros espíritos mais evoluídos. Mas não temos ainda condições para sair da envolvência espiritual e energética da Terra. Então, aí sim podemos encontrar aqui, apesar disso, podemos encontrar, enfim, espaços, zonas, como é o caso, por exemplo, de André Luiz, que foi... ele próprio experienciou duas situações diferentes, aí nessa zona envolvente, quando ele é atraído para as zonas infernais do planeta, do espaço, enfim, da erraticidade, dadas a sua precariedade espiritual, moral, e, portanto, ele é arremessado, é atraído por força, enfim, da lei de causa e efeito, desses espaços, desses abismos, de onde foi retirado depois, quando já com méritos e por intervenção de familiares, conseguiu ser resgatado e ser encaminhado para a colónia Nosso Lar, que deu aso depois ao livro com o mesmo título. E, portanto, o Nosso Lar é uma colónia que nós, quando estamos a ler aquilo, agrada-nos imenso, a vida como já ali se dinamiza, se desenvolve, o espírito de fraternidade e de paz que ali existe, é de facto consolador, mas essa colónia situa-se aqui nas imediações, no plano espiritual, nas imediações do planeta Terra. Quer dizer, está mais próximo da materialidade que propriamente das esferas mais elevadas da vida. Compreendem? Então, mesmo aqui, neste espaço envolvente, já é possível encontrar algumas condições melhores, mais felizes do que aquelas que temos aqui no planeta. E tudo isto, esta dinâmica, desenvolve-se em torno do esforço que cada um de nós deve empreender por si mesmo. E depois as leis divinas fazem o resto. E somos encaminhados para o espaço afim, ou que se afina com a nossa condição espiritual. Alguma dúvida? Não há dúvida? Muito bem. Então, Deus, porém, deu-lhe a mais do que concedeu ao animal o desejo incessante do melhor. Portanto, faz parte da dinâmica da vida, que é do progresso. O desejo de procurar o progresso. Que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Porquê? Porque também lhe desenvolve a inteligência. Mas importa aqui referir que esse trabalho não se resume tão somente ao planeta, ao plano físico, mas sobretudo ao plano espiritual. Porque o espírito continua consciente e aqueles que têm condições para, enfim, mais voos e experiências mais altas do que outros, naturalmente que é aí que vão continuar com o aprendizado que tinham iniciado aí. Entretanto, suspenso para poderem mergulhar na carne e aqui desenvolverem, enfim, os mais variados compromissos e trabalhos que lhe diziam respeito para a sua ascensão espiritual, e quando pode desenvolver ou dar continuidade a esse trabalho que
que mantinha na espiritualidade e quando retorna vai dar continuidade aos estudos e às experiências no plano espiritual, já que tudo quanto se passa no plano físico é daí que vem. É daí que vem. Portanto, não é daqui para lá, mas é de lá para aqui. Portanto, o espírito encarnado exprime, exterioriza o aprendizado que adquiriu na espiritualidade e, portanto, aquilo que nós chamamos de invenções na Terra não o são no termo material absoluto, mas é o reflexo do desenvolvimento da inteligência do espírito que se iniciou no plano espiritual e que as experiências terrenas e esse espírito de procura de respostas para as soluções que pretende, vai encontrar do outro lado. Isto significa que o espírito que reencarna não está de todo isolado daquelas colónias, ou da colónia, do espaço, do meio da comunidade espiritual de onde partiu para mergulhar na carne, porque durante o sono o espírito não dorme. É um exercício próprio do corpo físico, da matéria, para se revitalizar, mas o espírito pode retornar, e acontece isso imensas vezes, pode retornar ao meio com o qual se avina e onde vai dar continuidade aos seus estudos, aos conhecimentos que quer adquirir na área ou nas áreas que entendeu seguir. E quando retorna ao corpo físico, depois de uma noite de sono, a mente desenvolve teorias, programas, soluções para aquilo que ontem estava aparentemente concluído ou sem respostas. Estamos a compreender? Então, este mecanismo da vida é extraordinário porque nos mostra que nós não estamos absolutamente apartados da espiritualidade. Porque é para lá, ou melhor, foi de lá que nós viemos, estamos aqui exilados temporariamente e mantemos contacto com essas colónias durante a existência física. Não estamos absolutamente degradados na Terra, mas acompanhados. Ora, isto é válido para o bem, como é válido para o mal. Tudo dependendo da natureza e da essência, do estatuto moral, dos interesses morais de cada um. Portanto, procurar, buscar, faz parte da essência, da natureza, do interesse do progresso, seja sob o ponto de vista físico como espiritual. Pelas suas pesquisas, a inteligência engrandece-se-lhe, o moral depura-se-lhe. Às necessidades do corpo sucedem-se as do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. Então, faz parte do mecanismo da vida, como vimos nos primeiros ensaios da reencarnação, em que o espírito praticamente existe para sobreviver, à procura de alimento, a garantir a existência da espécie, refúgio e também os combates que fazem parte ainda da própria existência face à agressividade naquela época e nesta, mas sobretudo naquela época era muito reduzido o interesse e a preocupação dos estudos. Portanto, são os primeiros ensaios da vida na Terra. E o espírito, naturalmente, por força da lei evolutiva, que passa do reino animal para o reino hominal, portanto, nessa transição, o espírito ganha já consciência de si próprio e começa a revestir-se do corpo, da matéria física, orgânica, que tem esta forma humana, e, portanto, afasta-se paulatinamente do reino animal, dos planos mais atrasados da vida. E aí permanece ainda a dinâmica
do primarismo, muitas das vezes, do orgulho que está na base das guerras não só coletivas, mas também das guerras individuais, nos lares, nas comunidades. Tudo é fruto do orgulho e do egoísmo, que são, como dizem os espíritos superiores, as duas principais chagas da humanidade. Portanto, agora o espírito já consciente de si próprio e das suas responsabilidades diante da vida, tem de oferecer o seu contributo não só para a sua ascensão espiritual, que é o que deseja, no fundo, é encontrar a felicidade, a saúde, a paz, o bem-estar. Já vou dizer que trabalho vai continuar. O espírito não faz parte das leis da vida a ociosidade. Portanto, se alguém pensa que vai chegar lá em cima e que vai deixar de trabalhar, eu já estou a desmentir, que é para não irem iludidos para outro lado. Portanto, depois não quero que me responsabilizem e dizer o senhor podia ter dito. Já estou a dizer para se porem tranquilos com isso. Então, faz parte do mecanismo da vida. Ora, é por isso que nós devemos, como diz o Evangelho, devemos buscar, bater à procura daquilo que é melhor para nós, no fundo, digamos que acreditando em quem nos pode dar, de facto, respostas para as nossas necessidades, que é Deus, o Criador da vida. E, portanto, é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então, é um mecanismo extraordinário. Aquilo que se passa na história da humanidade, esses períodos que se foram sucedendo e paulatinamente instituindo o progresso, não só no plano físico, mas, sobretudo, nas artes, na cultura, na ciência, sobretudo e fundamentalmente, na ciência, na religião. Tudo é fruto do esforço individual e coletivo dos espíritos nossos, porque nós não estamos aqui pela primeira vez, portanto, já por aqui passamos N vezes e por aqui continuaremos provavelmente com experiências no campo físico. Só Deus sabe o futuro. Contudo, compete-nos, se desejamos um futuro melhor, compete-nos já dar início a esse processo. Portanto, nós já lá estivemos desde os princípios, os primórdios da civilização humana. Portanto, dos primeiros ensaios na Terra. E já chegamos aqui, já andamos uns bons quilómetros. Não é verdade? Já andamos uns bons quilómetros. E ainda vamos ter mais uns percursos para percorrer. Mas bem pouca coisa é, imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Nós agora já estamos tão diferentes daquilo que foi o homem primata, os primeiros ensaios da vida humana. E não só. Nós recuamos a 200, 300 anos, 100 anos, e vemos como a dinâmica, a vida no planeta era recheada de violência, de preconceitos, períodos, sob o ponto de vista cultural e religioso, que marcaram épocas em que se fez sentir uma dose de agressividade acima do normal. E nós ficamos aturdidos, estupefactos com essas ocorrências. Mas nós andamos por lá. E, portanto, o facto de agora nos chocar essas partes, essas parcelas da história, significa que já evoluímos. E já conseguimos discernir o bem do mal e respeitar a vida, quer na criatura humana,
quer no animal, quer no meio ambiente. Isso significa avanço, progresso. E é resultado do esforço de cada um e da comunidade, já que nós interagimos e, naturalmente, que nos influenciamos mutuamente, aprendemos uns com os outros, progredimos uns com os outros. Não estamos isolados na escala da vida. Ora, como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma? Ora, são capazes de me dizer o que é que isso significa? A pré-existência e a reexistência da alma? Quer dizer que a alma já existia antes de reencarnar. Fica pelo tépido. Está morno. Eu estava à espera de um coro, toda a gente... Ai, que notas. Estas notas este ano vai ser... Sem a pré-existência e a reexistência da alma, o que significa a imortalidade e a reencarnação. Muito bem, Luís. A imortalidade e a reencarnação. É verdade? Não for a reencarnação, vamos já ver adiante. Não vou adiantar, senão vamos já ver adiante. Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, portanto, se a morte fosse o fim da linha, da vida, a humanidade renovar-se-ia incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. E porquê? Porque se não houvesse o espírito, aquilo que seria o nosso cabedal de conhecimentos, o nosso património intelectual e científico, não retornaria. Quer dizer, andávamos sempre do princípio, a partir do princípio, que era aprender as mesmas coisas, as mais primárias, elementares, e tudo ficava por aí. Os que viessem não vinham acrescentar nada, àquilo que já se tinha aprendido. Ora, estão a compreender? Então, é o espírito que neste processo de nascer, morrer e renascer continuamente, traz, porque entre cada reencarnação, como já dissemos anteriormente, o espírito recolhe às suas comunidades de onde partiu, comunidades científicas, comunidades culturais, comunidades religiosas e por aí adiante, e portanto vai desenvolver as suas capacidades, não só a sua inteligência, mas também a sua intelectualidade. Ora, quando retorna, nós vemos isso muitas das vezes nas crianças que são precoces nos conhecimentos que trazem, e nós ficamos até assoberbados, porque desde cedo as crianças manifestam desde logo um nível de conhecimento e de intelectualidade acima do normal para a idade que têm, e às vezes acima até da idade dos adultos. Ora, onde está a diferença? É no espírito. Portanto, aquele espírito naturalmente foi-se, interrompeu qualquer missão que tinha na Terra, retornou à espiritualidade e agora volta com conhecimentos mais aprofundados para retomar a marcha do progresso. Porque não fora isso, de facto, se não fosse o espírito, a existência do espírito, tudo terminaria ali e tudo recomeçaria ali. Não haveria progresso. Dá para entender? Então, o que é que está por trás disto? É a essência divina. É Deus. Porque é de Deus que tudo parte. Foi Ele que instituiu as leis que nós conhecemos como as leis divinas, e portanto são essas leis que marcam a nossa existência, a nossa vida, ao longo, pelo menos, tanto quanto sabemos, que marca a vida no cosmos. Ora, é a beleza da vida que se manifesta, que espraia diante dos nossos olhos.
e não fora este mecanismo, nós não conseguiríamos entender. Para quem não entende e não aceita, enfim, os princípios espirituais, a existência do espírito e a dinâmica do espírito, então tudo é obra do acaso. Tudo é obra do acaso. Mas como já sabemos, o acaso não pode existir, porque a perfeição que a vida demonstra nos mais variados quadrantes, ela é absolutamente perfeita. E o acaso não é perfeito e não tem regras. Está certo? Então é a beleza da vida, a beleza divina que se manifesta nos mais pequenos detalhes da nossa existência. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso já realizado e adquirindo de cada vez alguma coisa mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Então, nós hoje somos a expressão de todo esse processo evolutivo, mesmo no campo científico, no campo moral. Eu não sei se ainda tem lá em casa as máquinas de escrever e os faxes. Ainda têm guardados no museu, para o museu? Agora nós olhamos para aquilo e dizemos assim, nossa Senhora, e depois vieram os computadores, nós pensámos que aquilo era o fim, já não havia mais nada depois daquilo, não é? Dos computadores. Então, íamos qualquer coisa, íamos para o computador, não é? Para fazer qualquer coisa, aquilo era enfim, nós quase adormecíamos, não é? Para fazer qualquer coisa. E, entretanto, depois aparece a internet, estamos ligados com o mundo, não é? E agora é no telemóvel que fazemos tudo, não é? Fazemos tudo. Para o bem e para o mal. Mas fazemos tudo a partir do telemóvel. Então, daqui a um tempo já não há computadores de secretária, já não há iPads, nem iPods, nem tablets, nem nada. Tudo está no computador, no telemóvel. O que vai ser o futuro? Ainda não sabemos. Mas que ele não para aí, não para. Isso podemos estar nós, certo. Entretanto, até lá, também não sabemos se vamos continuar para assistir ao que virá, não é? Mas se não for nesta, há de ser na outra. Mas a verdade é que até neste... E isto aconteceu em quantos anos? Em quantos anos? 40 anos. 40? Menos. Vamos encolhendo. Menos. É? Menos. A partir dos anos quantos? 90, 80? Sim, os anos 90. Pronto. Quando isto, A internet. É? A internet. Não, mas os computadores apareceram... Quando digo os computadores, para uso comum, não é? Uso doméstico, por aí dentro. Como? Anos 90. Anos 90. Pronto. Meados a finais. O sistema Windows popularizou meados dos anos 90. Portanto, como estamos a ver, nós fazemos parte da história. Nós fazemos parte da história. Assistimos à evolução, ao progresso. Eu recordo quando era um assunto com muita graça, quando apareceram os faxes, havia pessoas que pensavam que se metia o papel e o papel ia pelo fio das telecomunicações para sair do outro lado. Não é? Hoje, nada. Como é que, hoje nós já estamos numa certa idade, começa ali, a gente começa a bater com o dedo e nunca... Se tiver algum jovenzinho ao nosso lado, diz logo, ó pai, ó mãe, não é assim, então, isto nunca mais sabe. Calma, espera, está cá a ver. Mas estou farto de fazer isso, eu não consigo. Calma, deixa cá ver. Põe ali. Olha, toma lá, pronto. Não volto. Olha como é que fizeste. Não vale a pena explicar. Quando precisares, chama-me. Já está a dizer, tu não tens cabeça para isto. Tu não tens cabeça para isto. Portanto, dá menos trabalho chamar-me que eu dou a resposta correta. Isto é
Impressionante, impressionante. O que é que vem aí também, um pouco mais adiante. Portanto, agora já vêm os telemóveis dobráveis e tal, por aí adiante, mas é uma coisa inesgotável. Portanto, nestes pequenos detalhes nós encontramos a dinâmica da vida que, naturalmente, pugna, permite que a vida na Terra se replete de maior conforto para o plano material. E não fora o estado moral ainda da maioria da humanidade, não fora isso, porque não nos esqueçamos de que o planeta é um planeta de provas e expiações. E nesta categoria só reencarnam espíritos, salvo exceções que existem, mas espíritos ainda inferiores. Daí a razão porque na Terra o mal ainda sobrepõe-se ao bem. Ora, isto significa que o estado vibratório energético que envolve o planeta é um ambiente muito denso, muito denso. É como se o planeta estivesse envolvido, se conseguimos visualizar, uma nuvem negra toda à volta. E é, digamos que, o seu peso atômico muito elevado, denso. Toda essa matéria, essa energia, que resulta da atividade mental da humanidade. Não só dos encarnados, como também dos desencarnados, da maioria. Ora, porque se atraem pelas suas semelhanças de natureza moral. Ora, os espíritos mais elevados têm redobrada dificuldade para penetrar, para se aproximarem de nós, vencer essa camada densa que envolve o planeta e a humanidade. E então, o progresso tem que se dar a conta-gotas, doses homeopáticas, porque senão a humanidade deslumbra-se e aproveita aquilo. O mais ilustrativo é a pólvora, que nos pode, enfim, ser útil para obras, como pode ser útil para as manifestações de alegria, para eventos, como os foguetes, por exemplo, mas também para matar, essencialmente para matar. Então, os senhores vejam que estamos aqui encantados com o progresso da informática e veja-se o problema que está instalado com o assédio, o assalto, que criaturas, enfim, ainda voltadas ao mal, se dedicam não só para furtar, mas para perturbar e, se não mesmo, para matar. O que significa que agora já não se vai para a frente de batalha, no sentido tradicional do termo. A batalha decorre na escuridão, na solidão de um determinado espaço. E o mais grave ainda é quando países que se dedicam e que têm como instrumentos importantes nos seus setores de trabalho, no campo da defesa e da segurança, equipas dedicadas tão somente a invadir, a perturbar. Antigamente, nós, para ouvirmos uma mentira, tínhamos que estar a ouvir diretamente da boca de alguém. Agora não precisamos para estarmos perturbados. Diga? Não, eu só fiz assim como podia aqui para este lado. Aqui para este lado, atenção. Salve seja. Ora, hoje o mundo está repleto de notícias falsas que perturbam, que incomodam e que podem levar até a chocar outros e os interesses instalados. Portanto, nós temos que ter muito cuidado, pensamentos elevados,
obstinados, determinados na prática do bem que começa em nós. Bons pensamentos, bons sentimentos, em consonância com aquilo que os bons espíritos nos recomendam. Não ficou nenhuma dúvida? Então, vamos encerrar o nosso trabalho. Vamos dispor a oração final. Então, este é o momento em que nos concentramos colocando Jesus no centro da nossa atenção. Estamos mergulhados num ambiente saturado de energias luminosas, de saúde e de paz. E procuramos interagir com os espíritos que nos tutelam, abrindo a nossa alma de par em par, deixando que flua do nosso interior, do centro da nossa alma, do nosso peito, a luz divina que existe em nós, que se dilata, que nos envolve, e dilata em direção àqueles que necessitamos, que desejamos alcançar. Os espíritos aqui em convalescença e todos aqueles que no plano físico se encontram debilitados, mas também os nossos familiares, os nossos amigos, a humanidade em geral. Somos esse foco de luz vasto e intenso, o grupo está, a Assembleia, envolvida por essa luz, entrelaçada pelos nossos melhores sentimentos de fraternidade, de solidariedade, de saúde e paz, mas sobretudo de amor. Amor pela vida, amor a Deus, amor ao próximo. Pai de infinita misericórdia, sentimos-nos infinitamente gratos pela oportunidade da manhã. Ampara-nos nos bons propósitos para que possamos trabalhar o nosso caráter, aperfeiçoando-o e aplicando-o ao longo do dia, ao longo do tempo. Pedimos-te por todos quantos sofrem nos dois planos da vida. Tu és, Senhor, o caminho da verdade para a vida. E por isso, em cada coração desesperado e sofrido, em cada criança chorosa e aflita, em cada mãe, em cada coração materno, onde se instala a insegurança e a dor, deixa que o teu amor, que o nosso amor a todos envolva, aos idosos, que no outono da vida provam a solidão, a doença. Somos todos, Senhor, parte da família universal. E por isso
a todos envolvemos num fraternal abraço. Bendito sejas, Senhor. Bendito sejas por tudo quanto nos tens facultado no tempo. E nos momentos difíceis, pedimos-te que nos inspires aos bons pensamentos e aos melhores sentimentos. Que a tua paz, Senhor, faça morada nos nossos corações e que o teu amor permaneça connosco. Muito obrigado.